O que o corpo diz quando a gente para de fingir? Entre nós, um podcast sobre sexo, afeto e relações reais. Entre nós, um podcast sobre sexo, afeto e relações reais. Ai, ai, ai. Antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer por estar aqui. Se você apertou o play, esse espaço também é seu. Eu sou o Raul Nunes e você já me conhece do Preto Positivo. Esse é um novo lugar para a gente continuar conversando. Aqui, a ideia é simples: falar de corpo, prazer, afeto e tudo aquilo que a gente sente, mas nem sempre sabe onde dizer. Para abrir o Entre Nós, eu escolhi alguém que escreve com verdade e não recua. O Jordan Leão Menezes é poeta, baiano de Camaçari, premiado, sagitariano e hoje vive em São Paulo. A escrita dele atravessa encontros, silêncio, pele e tudo aquilo que fica para depois. Jordan, meu amigo, é um prazer e uma honra ter você entre nós. Eu que agradeço. Eu que agradeço, que por super feliz. Fiquei muito feliz. São 3 temas que eu amo falar sobre e pensar muito também sobre eles. Então, a honra é toda minha. Amigo, eu fico muito feliz. E eu já vou chegando mesmo, porque é a nossa primeira vez, e eu já quero perguntar. Você lembra qual foi a primeira vez que você sentiu desejo? Lembro. Acho que a primeira memória que eu tenho na vida, sabe? Aquele programa do Paulo que fala assim, qual é a sua primeira memória que tem na vida? A primeira memória que eu tenho na vida eu estava numa banheira, sabe? De criança. E eu tinha um outro primo que era da mesma idade que eu, numa outra banheira, e um pegando no pinto do outro. E aí a minha tia, a mãe dele, entrou do banheiro e falou assim, para de fazer isso, meninos, isso é feio. E aí eu não sei, mas estávamos nessa situação. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma experiência sensorialmente erótica. E aí corta para adolescência, aí sim que vem uma conscientização mais séria, sabe? Do que é o erotismo, do que é o meu tesão, e de como é que ele se encaixa socialmente, e de olhar outros caras, outros homens e sentir uma atração muito grande, sabe? Mas aí já foi uma coisa mais fragmentada, mais parcelada, sabe? Mas a primeira memória que eu tenho é essa. E como uma bicha preta, assim, você aprendeu a desejar ou a esconder tudo A isso? esconder. Eu escondi durante os primeiros 20 anos da minha vida, né? Acho que eu tive consciência do quanto aquilo ali era um problema para o universo que eu convivia ali por volta dos 7, 8, 9 anos. Então eu decidi esconder, não só esconder, eu comecei a acreditar em Deus também, né? Eu passei a ter uma religião, uma fé e a pedir a Deus, a implorar para Ele, pedir com todas as forças e topar qualquer negócio para eu poder reverter aquela sexualidade. E aí escondi até os 20. Com os 20 eu decidi fazer o oposto. Eu decidi, uma vez que a vida estava ficando insuportável, eu decidi que eu não só viveria a minha afetividade, quanto a minha sexualidade da maneira mais plena possível, ainda que aquela fosse a minha última tentativa de ser feliz, sabe? Então eu saí do armário, por assim dizer, e passei a explorar a minha sexualidade, a minha afetividade também. E acho que foi uma decisão super feliz. Acho não, tenho certeza absoluta. Foi uma coisa muito acertada, sabe? Depois disso é um caminho gigante, assim, até chegar a quem eu sou hoje. E puxando esse gancho já, amigo, aproveitando, em que momento você entendeu que escrever era mais seguro do que falar? Que escrever poderia te dar uma outra visão ou outras ramificações sobre desejo e tesão? Então, antes de escrever, né, eu fui para uma outra linguagem, para a linguagem da música. Quando eu era adolescente, uma vez que eu não podia falar sobre a minha sexualidade para absolutamente ninguém, eu fui estudar violão. E aí, quando tava. Todos os dias eu tocava violão. Não me tornei um grande músico, mas todos os dias eu tocava violão. E do violão eu conseguia me entender, sabe? Dos acordes, das notas, das músicas. Eu conseguia me escutar, eu conseguia me sentir de alguma maneira. E aí, através dessa linguagem, aquele mundo todo ali
de alguma maneira era mais suportável por conta desse instrumento, dessa linguagem. E aí depois, acho que depois dos 20, quando eu assumi a sexualidade, quando eu comecei a graduação em letras, eu comecei a escrever. Mas eu ia para outros assuntos, sabe? Eu ia muito para assuntos relacionados à religião, à fé, obviamente sempre combatendo, sempre muito combativo nesses aspectos aí. Uma coisa meio, como é que posso dizer? Meio iconoclasta, sabe? Mais recentemente é que eu decido começar a escrever sobre erotismo mesmo. Acho que nos últimos 5 anos, sabe? Eu lembro de ter lido, na verdade, A História do Olho, do Jorge Bataille, depois lido também O Erotismo, do mesmo autor, assistido uma peça da Janaína Leite, chamada Stabat Mater, e aí eu comecei a ficar bem interessado em escrever alguma coisa parecida, sabe? E daí vou pro Islã, começo a participar do Islã, das batalhas de poesia. E quando eu decido escrever alguma coisa para me apresentar no Islã, eu queria que fosse alguma coisa diferente. Fosse alguma coisa que contemplasse a minha sexualidade e a minha afetividade. E aí eu escrevo uma poesia chamada Apartheid Sexual, que inaugura essa minha produção que eu começo a chamar de poesias homo-afroeróticas. Poesias de homem preto para outro homem preto, partindo de cenas que eu vivi ao longo desses últimos 15 anos em que eu tenho uma vida sexual e afetiva livre, né? Dessas poesias vem uma gama de umas 50 outras poesias que compõem o livro Coisa Feita, que foi um livro que ganhou o prêmio Caio Fernando Abreu. No ano passado foi finalista do prêmio MITS Literário, enfim, que tem aberto diversas portas e que me deixou em possibilidade de diálogo, sabe? Com diversas outras pessoas que eu admiro, com diversas pessoas que eu respeito há muito tempo em relação a esses dois pontos: erotismo, afeto, poesia, literatura, arte. Enfim, acho que é basicamente por aí. E hoje, assim, pensando em tudo isso, né, que você já passou, já viveu até chegar a quem é o Jordan de hoje, pra você quem decide o que é... Perdão. Pra você quem decide o que é desejo aceitável? É difícil. Você fala do ponto de vista meu, Jordan, ou do ponto de vista social mesmo? No seu ponto de vista, Jordan, assim. Do meu ponto de vista, olha, ainda tem muita coisa para eu explorar da minha sexualidade, mas muita coisa mesmo. Eu fico assustado quando eu penso do quanto ainda há de possibilidades, sabe? Mas em compensação, dei passos fundamentais. E aí eu vou ser bem específico agora, talvez, né? Acho que eu só me permiti experiências, na verdade, na posição de passivo na vida no último ano, sabe? No ano de 2025, porque eu coloquei isso como meta, literalmente, eles. Tem que ter experiências. Tá lá, meta de 2025. Virar passivo. E aí, era de fato sei lá, mais de 10 anos que eu tinha saído do armário e tal. Eu tinha uma vida sexual plena, ativa, mas sempre numa posição que de alguma maneira resguardava algumas simbologias de uma masculinidade clássica, por assim dizer, né? E aí, com todos aqueles que de uma maneira me prendia a isso, sabe? E aí eu coloquei como de fato um desafio, sabe? Eu já falava muito sobre sexualidade, eu amo falar sobre sexualidade, amo falar sobre erotismo, sobre putaria mesmo, mas ficava muito, quando chegava na prática eu via que eu tinha aquele bloqueio. Uhum. Então, foi todo um percurso para eu conseguir ter uma experiência realmente satisfatória na posição de passivo. Antes ainda que eu fosse, eu chegasse lá, era muito incômodo, era uma coisa que parecia que não ia funcionar, sabe? Parecia que não ia dar certo. Não era prazeroso, prazeroso, era desconfortável, é sempre desconfortável. E aí eu falei, não, tem que virar confortável, e vai virar. E aí, o primeiro desconforto era dizer pra pessoa, né? Ah, não, eu sou passivo. Era um desconforto gigante pra mim dizer isso. E olha que eu falava barbaridades no Instagram, mas uma pessoa entre 4 paredes era difícil. E aí eu comecei a experimentar, né? Eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. E vai ser assim. Tinha medo da rejeição, tinha medo de, depois de dizer que era passivo, a pessoa dar pra trás, não querer mais o date, não querer mais encontrar e tal. E aí, com isso, às vezes eu mantinha até
o silêncio, sabe? Deixava no ar pra chegar na hora e ver o que ia acontecer. Então, até o dia que eu comecei a dizer, começou a ficar natural dizer, comecei a me sentir um vitorioso por dizer. E aí chegou o dia por volta de agosto, setembro, que eu mudei o status no aplicativo, né? Passivo. E aquilo ali foi, uau, deu certo. Minha meta de 2025 funcionou. Aí eu mudei e, enfim, e percebi e tirei diversas noias assim da minha cabeça, né? Eu percebi que continuava sendo interessante para diversas pessoas nessa posição. Eu percebi que o prazer me alcançou nesse lugar também. Hoje eu sinto prazer em ser passivo. Fui me entendendo como é que eu sou, o que é que eu gosto, como eu gosto, a me explorar nesse campo também. E agora, querido, o oposto é que vai ser difícil. Tá difícil eu voltar a ser ativo. Tem uma fila aí me querendo como ativo, mas eu não quero mais. E uma pergunta que me veio aqui agora em mente, assim, porque eu tive essas descobertas também quando eu comecei a viajar sozinho, né? Você acha que São Paulo te influenciou a explorar essas outras possibilidades sexualmente falando? As outras possibilidades em São Paulo, acho que não, viu? Você acha que São Paulo te influencia, assim? Porque eu senti muito isso quando eu mudei pra São Paulo. Eu senti que a cidade me influenciava muito a experimentar coisas novas. E eu acho que, não sei se foi o mesmo caso com você. Acho que me possibilita explorar muito mais outras questões relacionadas muito mais à performance de gênero do que necessariamente à sexualidade. Acho que na sexualidade, no ato sexual em si, eu, por ser uma cidade onde tem mais pessoas brancas do que negras, ainda me vem muito como o negão pausudo, sabe? Acho que pra onde eu vou, se eu chego numa funilaria da vida, por exemplo, 70% das gays que vão estar lá vão querer vão escolher me olhar dessa maneira, sabe? Então eu acho que seria confortável continuar ofertando essa performance que eles esperam, assim como eles olham para quase qualquer outro cara negro, sabe? Então eu acho que nesse sentido ela é bem otária mesmo, para ser curto e grosso. É uma cidade que eu vejo muito otária nesse sentido. Não, é isso. Acho que ela permite você, por exemplo, colocar um vestido e pegar o metrô, sabe? Coisa que em Salvador já seria muito difícil. É, eu entendo. Eu falo isso porque eu vivo em Minas e o contraste é gigantesco, assim. Não é? E amigo, você já teve vontade de alguém ou de algo e fingiu que não? Ah, já. Vontade, tipo, vontade. Quer exemplificar ou podemos tá... Ah, acho melhor exemplificar, porque se eu vou falar que vai ter uma lista. Já tive vontade, finjo que não. Acho que desse ponto mesmo, sabe? Antes de virar passivo, eu já tive várias vezes vontade de dar pra algum cara e falava não, porque isso vai mudar muito. Na verdade, eu não racionalizava. Eu só dizia pra mim não, você não vai dar pra ele e ponto, sabe? Essa racionalização, ela começou no último ano. E dizia assim, não dava por causa disso, era por causa daquela, sabe? Por eu pensar aquilo, nananana. Então, acho que às vezes que eu atropelei minha vontade foi muito da discussão boba hoje, que eu vejo muito como boba, sabe? Acho que eu poderia ter aproveitado muitas oportunidades. Tipo, muitas. E amigo, você falou de São Paulo, né? Mas você vem de Salvador. Eu tô certo? É isso mesmo? Eu venho de Camaçari, na verdade, né? Que é do lado de Salvador. Mas é muito colado, é muito colado. A fronteira, ela é bem, quase não existe mais. Ainda mais com o crescimento dessas cidades. Acho que dentro dos próximos 10 anos já vai ter, assim, territórios que ninguém vai saber se é Salvador ou Camaçari, Dias d'Ávila. E aí a gente fala, né? Porque agora a gente tá no verão, a gente tá falando disso agora antes de entrar em chamada, a gente tava falando do verão, do calor. E agora é a época das sudestinas migrarem pra Salvador pra passar carnaval, pra passar verão, aquela coisa toda. Já aconteceu, assim, de você ficar com alguém, assim, de outra região, e aí, ou até mesmo de Salvador também, da região ali, e se sentir invisível depois do sexo? Ah, muito, demais, demais, demais. É, Acho que não só lá em Salvador, como aqui também, né? Aqui é um sintoma, talvez, nacional, não sei se em outros países é assim. Mas acontece muito, principalmente quando você é uma pessoa negra, né? Quando você é, não tem, do ponto de vista de uma pessoa branca, por exemplo, não tem nada mais a oferecer além de
pau e sexo animalizado, digamos assim. Então, é basicamente isso que acontece. A pessoa vai te encontrar, vai te levar pra transar, e no momento seguinte vai te dispensar, e no dia seguinte vai achar que nunca te conheceu. E se um dia precisar de uma, de uma pedra do lado dela, assim, pra te colocar numa posição racializada, ela não vai contar duas vezes. Na história dos amigos dessa pessoa, você vai ser o negão que encontrou ela, que ela conheceu no carnaval e transou alucinadamente. E se amanhã você for for participar de um processo seletivo na empresa dela, ou você estiver incluído estiver no mesmo restaurante que ela, aquilo ali vai soar como o que está acontecendo, sabe? Óbvio que seu lugar não é aqui. Então eu acho que vai para todas essas esferas, sabe? Eu acho que o mais legal desse momento que a gente vive hoje é que isso tem sido discutido, sabe? Eu tenho amigos que eles são radicais na questão da palmitagem, e eu amo isso. Eles são muito radicais do nível de que se um branco olhar pra eles, eles já estão com a cifra pular em cima, sabe? Essa semana vez eu fui no Poeira Pura, e aí tava lá com o Poeira Pura, é um samba que acontece uma vez aqui em São Paulo. E aí é um samba afrocentrado de protagonismo negro, mas você sabe que pra branco não tem limite, né? Eles vão se Não, meter em tudo nenhum. que for possível, com a maior cara de pau e com o nariz lá em cima. E aí um desses brancos foi dar em cima de um amigo meu, né? Foi lá fechar ele. Mas nesse amigo fechou o tempo. Fechou. Você acha que nesse rolê, onde tem vários prédios incríveis, maravilhosos, eu vou dar a bola pra você, se tal? Fechou. Foi uns 5 minutos de fechação, assim, todo mundo aplaudindo. Enfim, eu tenho amigos nesse nível de radicalização, sabe? O que eu acho que, enfim, um contraponto radical é radical, mas o quanto o oposto já aconteceu sem a gente problematizar, sabe? Quando dessas pessoas vão para o Carnaval de Salvador, participam de todas as festas, objetificam todo mundo, olham para a Bahia, como de modo geral, como algo exótico, sabe? A serviço do prazer, do bel prazer deles. E nunca foi questionado, sabe? Quando você tem um contraponto, ainda que radical, acontecendo, eu acho que dá a sensação de lavar a alma, sabe? Dá a sensação de, poxa, tem gente se conscientizando e se posicionando, sabe? E assim como na, na arte, de modo geral, sabe? A hipérbole, ela tem um impacto bem positivo na vida comum, no dia a dia. Atitudes assim vão vai se desdobrar em ondas, sabe? Ondas sonoras, vai ter ecos. E esses ecos chegam longe, sabe? E modificam muita coisa. E tem que ter, por favor, você tá num samba só pra preto, vê uma branca que. Por favor, se toque, né, gente? Vamos, Você vamos. toca, Se querida. toque, querida. Não dá, Melhore. melhore. Ai, enfim, e amigo, você acha que hoje as pessoas transam mais pra sentir ou pra provar algo pra alguém? Olha, pra provar. É uma coisa absurda, sabe? E eu acho que eu tenho começado a estudar psicanálise, né? Eu comecei a formação em psicanálise do ano passado. Ano que vem, com fé em Deus, seria o psicanalista. Ainda não me sinto apto para falar da psicanálise com autoridade e tudo mais. É uma coisa bem inicial e, enfim, não tô entendendo muito. Mas do quanto o erótico, quanto o prazer, quanto o desejo tá em outro lugar do que a gente tá caminhando, sabe? Hoje a gente transa pra dizer pro amigo que deu pra um cara de 30 centímetros e deu pra 3 e pra postar no X, no Twitter. E é como se fosse uma coisa de fora pra fora, né? Nem de dentro pra fora, sabe? É de fora pra fora. É, E isso se... Podemos dizer que sexo virou currículo, então? Oi? Podemos dizer que sexo virou currículo? Virou currículo, virou um portfólio, sabe? Você dizer, não é experiência mais, não é o momento, sabe? Não é o encontro ali. Deixa de ser o encontro. Eu ia falar de uma poesia, né, que eu postei esses dias sobre pau fino, eu sempre posto, na verdade, né? Sobre indo pelo caminho oposto. Se o pau grande é que é o desejo de todo mundo, vou fazer uma poesia sobre o oposto disso aqui. E é bem interessante que o quanto isso gera um bug na pessoa, sabe?
Teve um cara não, já teve algumas pessoas que vêm falar comigo. Ai, amei aquela sua poesia, eu qual? Aquela do pau grandão. Eu falei, eu não tenho nenhuma poesia do pau grandão, sobre pau grandão. Só que automaticamente já tá tão grudado, sabe, no nosso imaginário, que sexualidade, que sexo bom, que o erotismo precisa de um cara com pau gigante, de 10 horas transando, metendo radicalmente pau, que quando você ouve qualquer palavra relacionada desse campo semântico, você já direciona para aquele caminho ali, já direciona para esse imaginário. E a poesia subverte isso e as pessoas continuam ouvindo ela como se fosse o oposto, sabe? E eu acho isso bem interessante, porque o meu trabalho, quando eu vou para. Eu divido ele em duas partes, né? Eu divido o do que eu tenho feito até agora. A poesia homo-afroerótica, que é o que está no livro Coisa Feita, e o pornô pesadão, esquerdo, sexy, chanchado, que é o que que eu publico no Instagram, né? São aquelas poesias ali eróticas. E aí, em todas essas poesias, você vai ouvir falar sobre diversos formatos de pau, diversas formas de sexo, e nenhuma delas vai ser sobre o clichêzão, sabe? E nisso eu posso levantar esse troféu e dizer, não vai ter uma poesia sobre pau grande, não vai ter nenhuma poesia sobre metelança, vai ter uma outra configuração. E é justamente isso que gera essa chanchada, que é essa coisa do humor, sabe? Então, virou um currículo, virou uma coisa pra pessoa só dizer, fiz, foi desse jeito, meteu, fez vídeo de minha cachorrinha, ou eu meti até pedir pra parar. E o que é isso no final das contas? A gente gosta mesmo disso? Dá algum prazer real nisso tudo? Dessa minha jornada de passivo, né? Eu descobri que eu gosto muito de caras que têm um pau pequeno. Aquilo de alguma forma ali, além de ser confortável, me gera um tesão, Eu Deus, até sabe? prefiro. Eu prefiro muito, muito, muito. Nível muito. Então, quando eu descubro isso, é um aprendizado sobre o meu corpo, é um aprendizado sobre a minha experiência, Uhum. e é algo que vira também até material de poesia. E amigo, o que que te brocha mais hoje em dia, assim? Você fala assim, nossa, me broxou. Ah, acho que esse ponto de vista, assim, sabe? Por exemplo, um cara que chega com essa promessa, tipo, vou meter até você pedir pra parar. Aí não, eu quero que você pare quando eu pedir pra parar. E aí eu dou um passo atrás. E quando você vê o meu pauzão, dou outro passo atrás. Aí, enfim, é tipo aquele jogo do Volte Duas Casas. Então acho que essa perspectiva de fordista, para usar é, uma palavra bonita, é fordista, sabe? É uma indústria e ele gera vários sexos dessa mesma maneira e comigo vai ser mais um carro que ele vai botar na rua, sabe? Não. Eu acho que o que mais me interessa é a ingenuidade dos dois não fazerem ideia do que vai acontecer naquela putaria que a gente vai começar, sabe? A exploração, o novo, a falta de roteiro, a sensação de inexperiência quase, sabe? Eu acho que isso é o que me deixa mais excitado. Podemos dizer então que a vulnerabilidade é o novo tesão? A vulnerabilidade precisa ser um novo tesão. Eu falo porque, assim, eu já, por exemplo, estava recentemente numa roda de conversa com uns amigos e teve um que jogou a seguinte frase: eu tenho medo de não ser bom o suficiente na cama. Parece que todo mundo sabe mais do que eu. Esse medo é real, não é? Esse medo é real. Ou ele é aprendido? Ele é real. Eu acho que ele precisa ser real, na verdade. Mas ele vem muito. Acho que não sei, não conheci o amigo, mas eu acho que ele vem muito desse roteiro que existe. Aí você faz assim, você faz assim, você faz assado. E aí você vai com a pessoa que já tem esse roteiro pré-estabelecido e você não domina desse repertório, sabe? Às vezes você não quer dominar. Você quer que seja uma coisa nova, que seja uma coisa exploratória para as duas pessoas. E aí quando você vem quando você se depara com essa outra pessoa toda performática, né? Você termina ficando meio, se sentindo meio abaixo da régua, sabe? Tem uma coisa errada aqui. Quando não, quando devia ser o certo, sabe? Quando devia ser o correto, quando devia ser o fundamental. E nisso a pornografia, ela tem um papel fundamental, né? Eu sou super pró-pornografia, eu não sou contra a pornografia, mas sou contra a pornografia que existe hoje, sabe? A pornografia, ela pode ser tão poli quanto, sei lá, as receitas de coisas que você pode fazer com tomate, sabe? Mas ela
ela se direcionou por um caminho e ela só fica nesse caminho e é só esse caminho que existe para ela, sabe? É só esse caminho que a indústria alcança e termina se desdobrando em alcançar todo o público, sabe? Mas pode existir de diversas outras maneiras, sabe? Ela pode se efetivar de diversas outras maneiras. E aí, como tá todo mundo lá industrializadinho, colonizadinho, por assim dizer, por essa indústria, ela gerou expectativas estéticas, o pau grande que é o bonito, ela gerou expectativas de tempo, tem que durar muito, ela gerou expectativas de performance, posição e tudo mais. Eu tenho vontade de escrever um conto, eu nunca escrevi esse conto, ele continua na minha cabeça sempre, de um casal que, enfim, que o sexo deles é comer feijão e dormir. Comer um panelão de feijão e dormir. Me surgiu essa ideia um tempo atrás, eu conheci um casal numa praia de nudismo, e eles encontraram algo parecido, sabe? E aí eu fiquei com essa ideia, falei, quero muito escrever esse conto. Porque, de acordo com Jorge Bataille, né, uma percepção, enfim, que ele elaborou muito a partir dos estudos dele sobre erotismo, o erótico é toda vez que você se sente próximo da morte, sabe? É quando você perde o fôlego, quando você perde o controle. E aí, nesse conto que eu quero escrever, eles comem com tanto prazer esse feijão que eles prepararam juntos, que eles chegam nessa energia, tipo, assim, vai acontecer alguma coisa aqui, sabe? E eles têm essa sensação de morte. Ninguém precisou meter alucinadamente, ninguém precisou nem ver o órgão sexual do outro, sabe? E eles chegam ali naquele orgasmo, juntos, sabe? Então eu acho que há diversas formas de explorar a pornografia, assim, incontáveis. E a gente ficou preguiçoso, a gente ficou... boa parte do sexo que se faz e que se dispõe a fazer hoje é pura preguiça, sabe? E gasta muita caloria, gente. Tem que fazer de um jeito que seja produtivo. Sim, sim, sim. E amigo, o que que ninguém nunca te contou sobre sexo? Que você talvez aprendeu sozinho, ou... que você talvez não, que você aprendeu sozinho, na verdade. Que ninguém nunca te contou e você aprendeu sozinho. Nossa, deixa eu pensar aqui. Hum, Gente, difícil isso. Eu acho que o poder da intimidade. Eu acho que foi uma coisa que é o poder da intimidade. Eu acho que é uma coisa que eu valorizo muito, assim, sabe? Acho que o ápice do sexo pra mim é a sensação de intimidade com aquele outro corpo ali, sabe? Você tem um outro corpo despido de tudo na sua frente. Você tem a cabeça do pau do cara pra fora, que eu acho uma coisa de muita intimidade. Aquela outra pessoa também tá te vendo pelado, aquela pessoa futuca seu cu, aquela pessoa mexe em tudo de você assim, dos pés à cabeça. Estão os dois Uhum. completamente disponíveis um pro outro ali, naquele momento. E é um olho no olho que não, sabe, que não tem preço quando tem olho no olho. É o oposto da indiferença. E eu acho que ninguém não viu isso em lugar nenhum, sabe? Ninguém falou assim, olha, tem esse momento no sexo, sabe? E eu espero que outras nunca transei, quer dizer, nunca perguntei pra outras pessoas, na verdade, se isso acontece com elas também. Mas eu acho que isso pra mim é de uma beleza assim radical, sabe? De viver. Acho que boa parte do meu orgasmo se dá nessa racionalização de olha só onde estamos aqui agora e como estamos. Ai, perfeito, amigo. Nossa, você foi no ponto, assim, que eu sempre falo sobre isso, né? Eu acho que, por exemplo, eu passei por abuso na infância, então eu entendi sexo de uma outra forma. E aí, eu fui entender mesmo, assim, de fato, com 25, 26 anos, através desses momentos de intimidade, assim, de Uhum. falar, nossa, é basicamente isso, aquela pessoa tá despida na sua frente e ambos têm acesso, né, a tudo ali. E aí, quando você cria esse vínculo, até de fato o ato, né, o sexo, ele fica muito mais prazeroso. Porque você sabe que você tá ali disposto e a pessoa também tá. Então eu acho que, nossa, você trouxe um ponto assim, perfeito. E já partindo para outra pergunta, é, dá pra separar sexo de afeto? Acho que sim, acho que dá sim. Talvez a gente tenha uma visão muito cristã, religiosa, de só transar com quem é de casa e tal. E aí sempre associar uma coisa à outra. Mas eu gosto muito quando há algum afeto pelaquela pessoa que eu tô transando, sabe?
Obviamente, já transei com gente que eu não lembro nem o nome, malmente soube o nome. E zero questões morais com isso. Mas acho que dá pra separar, não depende uma coisa da outra. Assim como o oposto também, você pode amar muito uma pessoa e não sentir absolutamente nenhum tesão por ela, sabe? E aí, enfim, e ali vai muito dos acordos que você vai fazer com ela pra que a vida sexual dos dois seja plena também, sabe? Mesmo mantendo uma relação, enfim. Eu acho que dá pra separar, não é uma coisa que anda o tempo inteiro juntas. Mas quando anda junta é um milagre, sabe? É uma coisa incrível, muito boa. E pra você, já que a gente tá falando disso, assim, né, de trocas e tudo e tal, como é o encontro perfeito? Uma pessoa que olha no olho, que escuta, que é quente, um detalhe muito específico. Tem gente que é mais frio, né? Você já viu? Tem gente que o corpo é mais frio. E eu acho isso, eu não consigo me conectar com a pessoa desse sentido. É uma pessoa que eu admiro, eu preciso admirar a pessoa. Já transei com gente que não admiro, não quero dizer que só. Mas eu acho que o perfeito, eu devo pagar muito pau pra esse cara. É, E que faz com muito tempo, que tem tempo disponível, sabe? Enfim, vamos ter ali uma tarde inteira, um final de semana inteira, um dia inteiro. Acho que esse é o encontro perfeito. De modo geral, assim, você acha que o afeto, ele assusta mais que o sexo? Assusta. Assusta até publicamente, né? Se vê dois caras se beijando no Carnaval de Salvador, talvez assuste muito mais do que saberem que atrás do Porto da Barra rola a maior orgia do mundo, sabe? Acho que Uhum. assusta o conservador padrão. E dentro da comunidade, olha, eu não eu acho que eu vou pelo caminho oposto. Pelo menos as pessoas com que eu tenho encontrado, elas têm se demonstrado, elas têm se disponibilizado a muito afeto, sabe? Eu não sei se eu tenho vivido uma bolha muito, muito incrível, sabe? Mas eu vejo dos meus amigos, nas pessoas com quem eu me relaciono, é, que existe essa predisposição pro afeto, sabe? Eu beijo todos os meus amigos, eu sou beijado por todos eles, se a gente fica com pessoas nas festas e tudo mais, eu vejo que eles são tratados com algum afeto ali, sabe? Então não é só aquele engessamento, mas eu acho que é muito da minha bolha, talvez, sabe? Mas o mundo, de modo geral, deve ser bem diferente. Faz total sentido. E aí, a gente tá chegando na reta final. Eu tenho mais uma última pergunta e vai rolar mais ou menos um bate-bola aqui com você. É, Para finalizar, assim, eu acho que isso é um tema que eu sempre gosto de abordar e falar sobre. Mas, pra você, autocuidado também é sexy? E quais são as suas formas de cuidado? Sim, acho que o sexo começa com o autocuidado, né? Com você se admirar, gostar de quem você é e gostar. E eu não falo nem autocuidado de academia, não. Acho que é autocuidado de Uhum. autoconhecimento também, sabe? De cuidar de como é que tá a saúde mental, de cuidar dos seus próprios momentos de prazeres, momentos de masturbação e tudo mais. Acho que eles são muito importantes, de fazer, de deixar os exames em dia, sabe? Eu comecei a usar PrEP tem uns 2 anos, mais ou menos, e acho que uma das coisas que eu mais gosto dessa rotina do PrEP é que de meses em meses, na verdade, você faz uma bateria de exames, sabe? E eu acho que isso também faz parte do autocuidado, enfim, você se torna mais proativo nos seus cuidados com a saúde. Acho que sim, acho que o autocuidado ele tem todo. E você também começa a se entender dentro daquele jogo da sedução, né? Então você entende, poxa, será que diante de tudo que eu tenho feito pela minha saúde, por quem eu sou, vale a pena de repente me colocar nessa situação X aqui, sabe? Diante de tudo que eu vivi até aqui, diante de tudo que eu refleti na minha terapia, vale a pena, sei lá, eu sair de madrugada agora para encontrar um cara que eu não sei o nome? Eu acho que esses autocuidados, para além
fazer exercício, ir pra academia, skincare, tudo mais, eles têm um impacto muito positivo na nossa saúde mental e nas situações sexuais que a gente se coloca. Ai, perfeito, perfeito. Amigo, chegando na reta final, a gente vai pra um bate-bola, um jogo bem rápido Ah, assim. que pena. Eu amei, você sabe que eu amei, já é assim. Eu falaria durante umas 3 horas aqui. A gente vai ter um outro momento, eu tenho certeza. Inclusive, eu tô morrendo de saudade. Vamos fazer a segunda sessão. E Yeah. você tem que ir no meu podcast também, viu? Pois é, o convite já tá aceito e isso vai acontecer. E esse bate-bola, ele é um pouco quente, tá? É picante. Eu quero trazer isso também pros meus ouvintes. Então vamos lá. Delícia. Vou começar de leve. Beijo bom garante sexo bom? Ai, garante. Garante? Se dá aquele tesão no beijo, o negócio é bom, viu? Gemido, é incentivo ou pressão? Aos dois. Os dois. Eu acho que tem gemido que é pressão e tem gemido que é poder espontâneo, sabe? Eu acho que ele é prazer, ele é apoteótico. Transar sem gozar conta? Conta muito. Eu acho que é a intimidade. Você teve aquele momento de intimidade, eu acho que ele já é muito, muito bonito, muito belo. Em compensação, acho que é importante pensar, por que que eu não gozei? Se questionar disso, sabe? Entendi. Porque eu não cheguei no momento que foi que houve ali. Acho que é legal pensar. Mas não é extremamente. Não é indispensável não gozar. Entendi. Tesão some quando vira rotina? Some. Acho que some. Mas aí acho que também vem um exercício de reencontrar, de pensar por que sumiu. E acho que o tesão é fábula, né? É preciso sempre reinventar a fábula. Não é à toa que temos a história de Sherazade aí. Sim. Ela todo dia contava uma história nova. E eu acho que o tesão vai muito dessa história. Repetiria um sexo ruim? Não, pra quê? A não ser que gostasse da pessoa e falasse assim, Justo. vamos lá, mas aí tem um alinhamento antes. Mas se não gostar toda assim, não precisa não, parte pra outra, faz você sozinho. Eu fui casado 2 anos com uma pessoa. Você foi casado com 2 anos com uma pessoa que você não gostava muito do sexo, é isso? A primeira vez foi horrível, teve que ter uma reunião. Acabou, tivemos uma reunião de alinhamento. Falamos, vamos conversar. Fez um briefing, porque storyboard. Porque eu acho que tinha uma pressão tanto, assim, de uma performance perfeita, sabe? Do que a gente tava conversando, inclusive, durante o episódio, que eu falei, não foi bom. Amigo, desejo precisa de segurança? É bom. Precisa, eu não sei, mas é bom que tenha segurança ao lado do desejo. Eu acho que o desejo, ele é terrível, né? O desejo, quando eu falo desejo, eu falo do tesão, sabe? Ele domina a cabeça e... Mas eu acho que é preciso a gente se comprometer com a gente mesmo, sabe? De até ser radical nessa questão da segurança, sabe? A gente tem visto nas últimas semanas coisas horríveis acontecer com pessoas LGBTs que vão para encontros, o aplicativo volta nesse ponto, né? Que tem me preocupado muito. Eu acho que eu sei eu sei o tesão que essas pessoas sentiram, sabe? Eu conheço esse tesão. Eu conheço essa vontade de sair para encontrar alguém, de, enfim, vai ser gostoso e tudo mais. Eu já estive nesse lugar. Só que, e é isso, é a gente se comprometer a parar 2 minutos e pensar, gente, o que é que de mal pode me acontecer? Vale a pena ir agora realmente, sabe? E eu acho que é um compromisso difícil, é um compromisso que às vezes a gente vai cagar pra ele, mas ele significa vida, né? Significa continuar vivendo. É muito sério. Sim, justo. Esse é um ponto que eu fico pensando muito, né? Realmente, será que vale a pena a gente sair da nossa casa pra poder encontrar alguém que a gente não conhece, né? Passar por um risco. Enfim, acho que é bom colocar a mão na consciência 2 minutinhos, como você, de falar assim, devo 2 ir? minutos, 2 minutos. É uma coisa que pode mudar tudo, sabe? Total. Que a gente tá disposto a sair pra poder transar, mas a gente não sabe qual a disposição daquela pessoa também de te receber ou sair pra poder te encontrar aquela hora da noite. É meio complexo, né? Mas é isso. Exato. E em alguns momentos vai acontecer, vai ser lindo, maravilhoso e realmente vai bater. Mas ele tem sido cada vez menos em comparação com as coisas ruins que têm acontecido. Total. E por último, o que te dá mais tesão hoje? Você fala assim, caralho. Você fala fisicamente? ou
O que é que me dá mais tesão? Tempo, tempo, tempo. Eu volto nessa palavra, tempo. Tempo é o que mais me dá tesão. Disponibilidade na hora do vamos ver, sabe? Eu tô levando esse critério muito a sério. O que é importante. Eu acho que quando a pessoa tá disposta e tem tempo e tá ali pra fazer uma troca, seja ela de afeto ou sexualmente falando, é super válido. Acho que tempo, eu falo que a gente fala que, né, a generosidade pra mim é uma coisa que tá relacionada ao tempo. Acho que não existe nada mais generoso do que a pessoa te oferecer tempo, e se for tempo de qualidade em troca, é melhor ainda. Então eu super concordo com isso. É muito bom, é maravilhoso. E até pra hora mesmo, ir pro motel, ir pro motel com o tempo, sabe? Pra fazer várias vezes, pra fazer de outras posições, pra, enfim, demorar mais a mamada. Eu acho que chupar o ovo tranquilamente, sabe? Pra fazer essas coisas sem aquela coisa, pô, vamos logo porque tem a meteção logo ali. A meteção tem que chegar logo porque vai acabar a hora. Então eu acho que transar com o tempo, eu acho que tá me dando muito Isso é tesão. bom. Acho que o tempo vai passando e a gente vai se tornando mais seletivo também e vai priorizando o que é bom de fato pra gente. Uhum. Amigo, eu agradeço pelo seu tempo, já que a palavra é tempo. Foi um prazer imenso. Olha aí, eu acho que esse tempo foi muito rápido. Acho que tinha Foi. que demorar. Foi um pernoite, não foi nem um pernoite, foi Foi 2 2 horas. horas Eu, de por mim, motel. passaria horas, dias com rapidinha. você. Porque eu amo trocar ideia contigo, eu amo tudo que você constrói, tudo que você apresenta pro mundo, tudo que você traz através da sua arte pra nossa comunidade. É um respiro, sabe? A sua arte é um respiro que traz vida pra gente. E eu te agradeço de verdade por ser o meu primeiro convidado para esse projeto. É muito importante pra mim. E muita honra em te receber. Muito obrigado mesmo. As portas estão sempre abertas. E é isso. Obrigado, amigo. Eu que agradeço, Raul. Amei demais participar, de ter sido o primeiro convidado. Espero que tudo que eu tenha colocado seja proveitoso para quem escutar, que o podcast tenha uma vida longa, que você me chame outras vezes, que eu vou ouvir com muita felicidade. E é isso aí. E eu ainda quero casar com você, viu? Deixa. A gente tem um casamento pendente há alguns anos. Só resumindo para os nossos ouvintes, eu conheci o Jordan através de um pedido de casamento em uma live do nosso amigo Humberto, um amor de pessoa também. Um amor maravilhoso. Mas assim, ele me pediu em casamento no meio da live. Eu falei, meu Deus, preciso saber quem é esse homem. Não, que eu tava no meio de uma pandemia, vendo várias notícias terríveis. Sei lá, uma coisa tão tenebrosa que a gente viveu. E aí, do nada, eu entro numa live e tem uma pessoa incrível lá, falando coisas belíssimas. Assim, me tocou de uma maneira tão profunda que eu falei, não, eu preciso chamar a atenção dessa pessoa e dizer o quanto eu tô gostando disso. E eu pedi casamento. Foi a forma mais criativa que eu encontrei de fazer isso. E um dia esse casamento vai rolar. Por favor. Amigo, deixa as suas redes pra quem quiser te seguir. Isso aí, é o @pivetemusa. Me sigam lá. Até Lázaro Ramos já me segue. Hoje, Lázaro Matumbi começou a me seguir. Elisa Lucinda. Olha, tem tanta... Margarete comenta dos meus posts, gente. Margarete Menezes é a ministra da Cultura. Já parou pra pensar numa coisa dessa? Olha que responsabilidade. Então me sigam. Tenho 2 livretos publicados. Um chamado Manifesto Homo-Afroerótico. Ou 3, na verdade, né? Manifestos Pivete Musa sobre... de poesia sobre infâncias LGBTs. E o meu grande best-seller, né? O meu mais vendido de todos, que é Achou o Pau Enorme, Mamou Pra Não Fazer Despeita, que é um livreto com poesias chanchadas, esquerdossex e podô pesadão. Então me adicionem lá, procurem saber dessas publicações, comprem, leiam, se divirtam muito. Talvez o desejo não seja sobre saber fazer, mas sobre poder ser. Entre nós, ninguém precisa performar. Semana que vem, a conversa continua. Entre nós, toda conversa muda alguma coisa. Apresentado e produzido por Raul Nunes, através do selo Preto Positivo.